Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Imaginar como é o processo de produção cartográfica e como ele vem sendo influenciado pelas constantes e cada vez mais rápidas evoluções tecnológicas é um desafio. Hoje o tema do nosso debate é a relação entre a cartografia e as novas tecnologias. Para o último programa da série Cartografia na Escola, convidamos a professora da Universidade Estadual Paulista, Maria Isabel Castrejini de Freitas, a pesquisadora também da Unesp, Valéria Caseta, e a professora da Universidade do Vale do Paraíba, Angélica Carvalho de Maio. E eu conto também com um convidado muito especial, você. Participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Em 65 anos de existência, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se consolidou como uma das principais fontes de informação sobre o país. E ao longo de todos esses anos, a cartografia tem sido utilizada pelo IBGE como uma das formas de divulgar essas informações. Vamos ver na reportagem. Pesquisas, questionários, dados conjunturais, detalhes sobre a situação do país e sobre a vida dos seus habitantes. Desde sua criação, em 1938, o IBGE tem se dedicado à missão de retratar o Brasil. E retratar o país significa prover o país com informações socioeconômicas e o retrato do país inclui, obviamente, mapas do país. A produção cartográfica começou a fazer parte das atribuições do Instituto em 1940, época em que a tecnologia cumpria seus objetivos, mas sem muita agilidade. Esse aqui é o equipamento de restituição aerofotogramétrica. Até o final da década de 80, era aqui que as fotos tiradas pelos aviões eram traduzidas para a linguagem cartográfica. Naquela época, o tempo de produção dessa folha, que serve de base para os mapas, podia chegar a até 6 meses. O engenheiro cartógrafo Cláudio João dos Santos lembra da época em que essa espécie de braço mecânico traçava os contornos dos mapas. Cláudio trabalha no IBGE há mais de 25 anos e define todo esse tempo como uma fase de transição tecnológica. Antigamente, o processo é um tanto quanto artesanal. Existia uma confecção quase que artística, né, do trabalho do cartógrafo, né? Tinha muito de arte. Hoje a arte ainda está presente. Porém, com o avanço das novas tecnologias, houve a possibilidade de um ganho efetivo de tempo na disponibilização do nosso produto, que são os mapas das nossas cartas. Olha, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, houve uma grande evolução da tecnologia. Tanto na obtenção das informações para o mapa, no imageamento, que nós chamamos, que desde os voos aerofotogramétricos, hoje nós temos uma grande contribuição com imagens de satélite, até radares mais sofisticados. Em estações digitais como essa, o antigo braço mecânico deu lugar ao computador e as imagens passaram a ser digitais. O resultado? Mais agilidade na confecção dos mapas. Mas essa é apenas uma das etapas de produção. É na fase de processamento que a toponímia, ou seja, o conjunto de nomes coletados durante a pesquisa de campo, é incorporada ao mapa. Essa fotografia aqui mostra exatamente o material que é usado pelo cartógrafo no campo na coleta dessa toponímia. Ele procura as pessoas mais antigas do lugar, normalmente confirma com 3 pessoas e faz a coleta dos nomes. Esses nomes vêm para uma lista, né, que nós chamamos de listagem de topônimos, e vai dar informação dos rios, das localidades, etc. Durante o processamento das imagens, os técnicos utilizam pares de fotografias para compor o que depois veremos no mapa. Qual é o futuro da cartografia? O futuro da cartografia, eu diria que está atrelado ao futuro da humanidade, né? Enquanto o homem ele precisar se deslocar no território, ele precisar ir de um lugar ao outro, ele precisar de medir distâncias, enquanto houver essa necessidade, mesmo que seja em outros planetas, a cartografia vai existir.
E a Terra está representada no Atlas Geográfico Escolar produzido pelo IBGE. A publicação reúne 235 mapas, divididos em duas partes, Mundo e Brasil. Para a coordenadora da parte Mundo, a maior preocupação da equipe que elaborou o Atlas sempre esteve bem definida. Um estudante sem acesso à informação, ou seja, aquele aluno no município distante que não tem informação, e nós teríamos que fazer um Atlas abrangente e completo e também atual, né? Abordando temas sempre atuais. Cada página que o professor vai abrir seria uma janela para o Brasil. A nossa grande preocupação é transformar as informações do IBGE e demais outras fontes em mapas para ver. Quer dizer, mapas de uma linguagem acessível ao professor e ao aluno. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Salto para o Futuro. Quero começar pela professora Isabel. Qual é o seu destaque, professora, sobre essa reportagem que acabamos de mostrar? Eu agradeço muito o convite e gostaria de salientar que o avanço da cartografia foi intenso, principalmente nessas últimas décadas. E que nós estamos nos adaptando, nós somos um país que depende de recursos para que isso se expanda de alguma forma mais intensa para toda a população, mas nós estamos nos adaptando e temos contrastes, né? De um lado, alta tecnologia, como vocês viram no IBGE e nos institutos de pesquisa, e por outro lado, as escolas que muitas vezes não conseguem desenvolver trabalhos nesse nível por falta de equipamentos sofisticados que pudessem atender às necessidades do professor. Esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Ser criativo, buscar encontrar saídas para usar os equipamentos disponíveis, os programas que nós temos, para acompanharmos esse salto que teve a cartografia nessa última década, né? Com a entrada dos sistemas computacionais e desses programas que nos facilitam muito a vida. O cartógrafo hoje é muito diferente daquele de 20, 30 anos atrás. Professora Valéria, seu destaque. E aí eu queria saber, já que a professora Isabel disse dessa defasagem ainda um pouco em relação à escola, se essa tecnologia, se esse avanço, né, essa evolução que houve por parte da cartografia já chegou na escola. Quer dizer, a escola hoje tem acesso a esse tipo de material produzido, por exemplo, pelo IBGE ou pelo próprio Instituto, pelo INPE, né? As escolas têm possibilidade de adquirir ou acessar esse material ou ainda não é uma realidade? Bom, eu gostaria de agradecer o convite. O acesso a esse material ainda é restrito, né? Até mesmo as universidades. A aquisição desses materiais depende muito de um projeto político que cada município tem, né? Lá em Rio Claro, por exemplo, a prefeitura tem um levantamento aerofotogramétrico de 1995. E desde então, eles não adquiriram novas fotografias aéreas verticais, né? E, por outro lado, com as imagens de satélite, a gente tem uma periodicidade maior, né? Nós temos a possibilidade de dar visibilidade aos lugares, porque eu posso dizer que até 5 anos atrás, né, a escala dos atlas, elas chegavam até os respectivos estados do território brasileiro, né? Hoje, com as imagens de satélite, com as fotografias aéreas verticais e também oblíquas, a gente tem a possibilidade dos lugares, né, aparecerem. Porém, o acesso ainda é muito restrito, depende desse projeto. E aí o projeto político, você diz, por parte aí dos municípios Sim. e dos governos estaduais e municipais, talvez. Sim. Obrigada, professora Angélica. Então, eu gostaria de estar ressaltando essa missão, né, do IBGE de estar retratando o nosso país e de toda essa evolução que o técnico do IBGE estava falando, com relação à introdução dessas novas tecnologias, porque agora a gente assim, precisa que tudo saia muito mais rápido, né? Então, antigamente demorava meses para produzir uma carta e agora tanto os computadores como as imagens de satélite, mesmo as fotografias aéreas já
deram assim, um salto para que a cartografia fosse um pouco mais rápida, né, em estar fornecendo esse material para as pessoas conhecerem um pouco mais do país, né. Já que a gente não consegue chegar até o país, acho assim que os mapas trazem o país para a gente, trazem os lugares para a gente, e agora eles estão chegando para a gente muito mais rápido, né. Eu concordo que ainda tem uma certa restrição ao uso dessas novas tecnologias nas escolas, mas eu acredito assim, eu sou bastante otimista e eu acredito que agora, de algum tempo para cá, já chegou o momento em que os pesquisadores dos centros de pesquisa como o INPE, o próprio IBGE, eles estão preocupados com isso. Tanto é que o IBGE tem um site muito interessante na internet que atende a 2 tipos de alunos, na faixa, se não me engano, até os 13 anos, depois dos 13 anos aos 19 anos. Né? Então, ali eles disponibilizam uma série de dados, né, que eles podem estar brincando, mudando com o computador, e o INPE tem vários projetos na área de educação, inclusive um projeto que, conforme os lugares convidam, é um projeto itinerante, eles levam essa tecnologia até esses lugares, né? Então, eu acho assim, eu sou otimista, eu acho que os pesquisadores agora chegaram à conclusão que para disseminar a tecnologia, tem que estar trabalhando junto com a educação. Né? Você acredita que já existe essa preocupação de divulgar essa informação, sim, de não conter, não segurar essa informação e sim agora chegou esse momento, com certeza. Ok, Edileuza do Tocantins. Oi, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. Bárbara, nós somos mais de 70 cursistas, divididos em 4 horários, e 80% são universitários do curso de Geografia. Nos debates, eles falaram que a equipe do Salto está de parabéns pela edição, e nós é que somos felizes por termos um salto para o futuro como formação continuada. E o questionamento é do professor Jair. Sabemos que nossos recursos são precários quando se refere à produção de mapas, possuindo, na maioria das vezes, somente xerox ampliada ou uma cópia coberta do mapa. Tendo em vista essas dificuldades, como produzir mapas com nossos alunos, se na maioria das vezes essas tecnologias são desconhecidas e não estão ao alcance dos mesmos? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Edileuza, você que tem sempre estado aqui com a gente, tem participado de todos os programas. A gente fica muito feliz de ouvir esse retorno que você traz para a gente, dá para a gente, de que o programa está sendo útil, vocês estão podendo trabalhar essa formação continuada de vocês, porque é claro, vocês sabem que a gente faz o programa para vocês. Então, se vocês estão gostando, estão utilizando o programa de alguma forma, essa comunicação, essa troca está acontecendo. Obrigada, viu, Edileuza? Professora Isabel. Desculpa. Nada, fique à vontade. Era o que eu comentei anteriormente. Eu acho que o professor tem que ter criatividade, ele tem que buscar os órgãos públicos. Existem muitas prefeituras, muitos institutos nos estados que tratam da cartografia, que tratam da geografia. Os centros ou órgãos locais do IBGE, que provavelmente vocês têm por aí, vocês devem estar procurando esses parceiros e, na medida do possível, usando a criatividade para trabalhar com material disponível. Existe uma riqueza enorme de material e, nesse sentido, vocês poderiam estar buscando essa parceria. Usar a criatividade. Vai usar xerox, sim. Vai fazer montagem. Vai usar folhinhas. É interessante que tem muito material de congresso que usa imagens de satélite como decoração e que poderiam estar sendo utilizados nas escolas para trabalhos de interpretação e práticos, de locação, de feições. Tem que ser criativo, né? E se vocês têm computador, é claro que vai ficar muito mais fácil, né? Através do computador vocês vão poder ter acesso a sites, como a professora Angélica comentou, vão poder ter acesso a programas que poderão ser baixados para suas máquinas. Vocês vão, com isso, poder produzir mapas e produzir interpretações sobre as imagens e sobre as fotografias, né? Quem tem acesso à internet tem um canal aberto, que é o site do INPE, o site do IBGE e vários outros aí pelo mundo que divulgam esse material cartográfico. Ok, a Maria José do Maranhão já está aguardando a gente. Oi, Maria José. Oi, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. A pergunta é a seguinte:
A partir de qual período da aprendizagem o educador deve trabalhar com o educando os acessórios remotos? Obrigada pela série. E o boletim ele demonstra o quanto o professor tem que se atualizar. E o salto para o futuro está aí mesmo, né? Um grande suporte para a formação do educador. Boa noite e obrigada. Professora Valéria, ela fala, a questão dela, e se eu não me engano, ela usar alguns recursos de sensoriamento remoto. E aí no boletim faz lá uma referência à câmera fotográfica, né? Por exemplo, como é que o professor talvez, como diz a Maria José, possa discutir, trazer essa questão, falar numa linguagem mais próxima desses alunos, trazendo um equipamento tão de fácil acesso como a câmera fotográfica, né? Ok. A professora Maria José, ela se refere, né, ao período de aprendizagem que seria ideal estar trabalhando com sensoramento. Eu penso que desde da pré-escola. Aí, esse aprofundamento, o nível de complexidade conceitual, ela pode sendo aprofundada ao longo do período escolar. Então, por exemplo, ela pode iniciar na pré-escola com leitura, né, de fotografias aéreas, né, mesmo do ponto de vista frontal, quanto fotografias tiradas lá do alto, né, e aprofundando esse nível de complexidade de leitura à medida que entra nas séries iniciais e depois para o segundo, terceiro e quarto ciclo. Talvez ele, nessa discussão com o pré-escolar, essa nomenclatura talvez não fique clara para ele, que é um sensoriamento remoto. Sim. Mas é o manuseio do material, das imagens ou da própria câmera. Essa relação já pode se dar desde o pré, desde a educação infantil. Não existe uma hierarquia, tá, né? Certo. Em quando iniciar esse trabalho. Ok, professora, vamos ouvir as perguntas que estão com a Mônica. O fax é da Tânia Colodete, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, aqui no Rio de Janeiro. Comenta-se no boletim sobre o uso da multimídia no ensino de geografia para fins didáticos. Salientamos que esse recurso ainda é pouco explorado no cotidiano do professor da escola pública. Por outro lado, o uso de fitas de vídeo é um recurso que se inclui nesse pacote da multimídia. O que fazer para que as mudanças tecnológicas aconteçam na vida do professor? Quando abriremos mão do livro didático? Professora Angélica? Então, eu acho que a gente não vai abrir mão do livro didático nunca, né? Todas essas tecnologias, na verdade, elas vêm para nos auxiliar, né? Para serem usadas assim como um instrumento a mais, né? Para ajudar a gente nessa luta aí de estar trabalhando com a garotada e motivando, né? Porque eu acho assim, todos nós fomos para a escola numa época em que a gente não teve acesso a essas coisas, porque na época não existiam mesmo, né? Mas hoje em dia já existe. Então, os próprios alunos, eles exigem esse tipo de coisa para que eles se sintam motivados. Na verdade, um dos maiores problemas dos professores hoje em dia é motivar os seus alunos, né? Então, essas imagens, eles trazem a realidade mais próxima dos alunos, né? Então, os mapas, né, são importantíssimos, mas eles estão lá mostrando alguma coisa sobre uma realidade. E eu acho assim que as imagens, tanto as fotografias aéreas quanto as imagens satélite trazem para a gente a realidade mais próxima do que ela é, né? A gente até uma vez estava conversando e deram um exemplo que eu achei interessante. Lá no mapa a gente tem aquele rio azul, sempre cheio e sempre daquele jeito, né? E se a gente observar ele ao longo do ano, quanto as características que ele tem, de cada período do ano ele aparecer de um jeito, ele não é sempre assim. E como que os professores poderiam estar recorrendo a isso? Bom, a informática está aí para a gente estar se utilizando dela. E se utilizar da multimídia para ensinar geografia, através da cartografia, é trabalhar com essa questão da informática, do vídeo, de todas essas imagens, para dar vida a essas coisas que até um certo momento da nossa história sempre foram muito estáticas, né? Ok. O João Batista do Tocantins já está aguardando. Oi, João. Oi, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou o João Batista Carneiro, orientador de aprendizagem do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. Vendo o boletim, observamos, como a Edileuza observou também, que a maioria das tecnologias ainda não fazem parte da nossa realidade educacional. Porém, os nossos jovens usam constantemente jogos eletrônicos que nem sempre são educativos
e como nossas escolas são desprovidas destas tecnologias, qual seria a sugestão, considerando que nosso aluno usa extra-escola os mais variados tipos de jogos eletrônicos e até mesmo a internet? Boa noite, obrigado. Obrigada a você, João, por essa participação. Valeu, conto com você, o Marcos conta com você na semana que vem, ok? Professora Isabel, essa questão consta do boletim também, né? Do texto que está no boletim. Mas aí lá está de uma outra forma que não essa posta pelo João. Jogos que auxiliam, né, no ensino da geografia e no trabalho com a cartografia. Como é que é possível, talvez, fazer essa união desse trabalho, dessa questão que o João traz para a gente? Os alunos estão mais preocupados, têm acesso, jogam, gostam, né? De que maneira poder, então, o professor fazer essa relação? Trazer um jogo que, de repente, vai motivar, vai instigar esse aluno a trabalhar com a cartografia, trabalhar com a geografia, enfim. Nós precisamos estar sempre sintonizados com o cotidiano dos nossos alunos. Eles mudaram, eles navegam pela internet, eles têm um domínio muito maior do que nós, professores, em alguns aspectos. Eles conseguem ter um domínio muito pleno da máquina. Então, temos que nos tornar aliados no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, né? Eu acho que é importante a gente conhecer esses jogos, explorar os jogos que são saudáveis. Existem muitos jogos destrutivos, muito negativos, violentos, mas existem jogos muito saudáveis que nós poderíamos estar explorando, conhecendo e extraindo deles alternativas que pudessem estimular os alunos a explorar o mundo, explorar a sua cidade. Vocês viram alguns exemplos no texto, né? O SimCity é um jogo muito interessante que explora muito a criatividade dos jovens, né? E que poderia ser explorado nessa linha. O que é interessante também, eu gostaria de salientar, é que as pessoas que trabalham nessa área, né, de produção de material didático têm que cada vez mais se dedicar a isso. E nós temos grupos na universidade que se dedicam a produzir jogos com um caráter mais didático e mais estimulante para o aluno aprender brincando. Ok, no próximo bloco vamos fazer uma visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e saber como a tecnologia espacial tem contribuído para a produção cartográfica. A gente volta já.